Eu quero ler com os irmãos em 1 João, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. 1 João, capítulo 5, versículo do 13 ao 15. Graças a Deus que o Senhor nos dá a oportunidade de estar na sua casa. Diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqui só tem 12 laudas, viu, irmãos? É rapidinho. Estou brincando. A Carol ali já. Meus queridos, quando Deus responde às nossas orações, a gente fica feliz, né? E nós amamos essa situação, esse momento. Deus me ouviu, porque Deus concordou com o meu pedido, e Deus aprovou o que eu pedi, e Deus disse sim, né, Gleice? Eita, fui vitorioso. Mas, meus queridos, e quando Deus diz não? Ou ainda não? Eu vou contar rapidamente aqui um testemunho meu para os irmãos. Tem muito jovem aqui, vai servir até de incentivo para os jovens. Eu me formei em 92, na faculdade, né? Eu me formei em matemática. E aí, meus queridos, eu falei assim para Deus: Senhor, como militar, né, pastor Casimiro? Tá bom, mas está mais ou menos assim. Mas quando eu me formei, eu tomei uma decisão firme de continuar prestando concursos. Tinha oportunidade, né? E, meus queridos, eu fiz isso com afinco. Para os irmãos terem ideia, eu estudava de manhã, de tarde, de noite. Eu já trabalhava a propósito, tá bom? Mas quando eu tinha oportunidade, eu estudava de manhã, de tarde, de noite. E certa feita, lá em casa, estava tendo uma oração. E eu me lembro bem, ainda era solteiro, hein? Mas a irmã Ludinha já estava lá, a Alexandra também. Uma oração lá em casa. E eu me lembro bem, meus queridos, que eu estava de joelhos e Deus usou um vaso, irmã Ellen, um vaso, né? Naquela época tinha muitos vasos, viu, irmãos? Hoje acredito também que é vaso. E eu sempre colocava isso diante de Deus e colocava realmente a minha vida de estudos, financeira. Assim, eu sempre fui mais ou menos assim. O meu irmão dizia que eu era muito materialista. Enquanto ele ficava tocando violãozinho, comendo uma pizzazinha, eu estava estudando. Aí ele falava assim: você é muito materialista. Não, eu estou só tentando melhorar um pouquinho. E nesse dia da oração, esse vaso chegou, Gleice, e por intermédio desse vaso, Deus confirmou o meu propósito. Deus confirmou o meu propósito. Depois disso, meus irmãos, eu estudando, fui aprovado no concurso, saí da Força Aérea, tomei posse, continuando estudando, fui aprovado no outro concurso, tomei posse, continuei estudo, né? Fiz outro concurso. Na primeira fase eu passei. Aí esse concurso era bom, viu, irmãos? Esse era um top. Na primeira fase eu passei e eu estudava com dois senhores, seu Pereira, aposentado do Banco do Brasil, e o seu Evandro, que era aposentado da Aeronáutica. E eles. Aí o seu Pereira foi ver o resultado da primeira fase desse concurso top, né? O Nogueira passou, mas o Evandro não. Aí eu, eita. Aí fiquei aquela felicidade toda, né, e tal. Aí fiz a segunda fase, Gabriel. Aí o seu Pereira veio.
Nogueira, você não passou. Aí eu falei, eita, não passei. Nossa. Mas eu já tinha assumido outro cargo. Isso em setembro de 94. Meus queridos, não passei. Deus disse, mas Deus tinha, por intermédio do vaso, tinha dito que eu seria, né, teria êxito no meu propósito, no que eu estava buscando. Não passei. Assumi o outro cargo e tal, em setembro de 94. Meus queridos, quando foi em janeiro de 95, o governo assinou um aumento para esse cargo que eu estava de 150%, irmão Flaviano. Aí eu, 150% de aumento? Foi no mês que eu me casei. Eu falava para a Alexandra, olha, Alexandra, como sargento, não dá para casar. Ainda não. Foi no mês que eu me casei, 150% de aumento. Aí, eita, glória. Glória a Deus, eu fiquei muito feliz. Oi? Lembrei do vaso. Não, ainda, o irmão Flaviano, ainda não era a questão do vaso ali. Aí passou janeiro, fevereiro, março, abril. Estou lá no meu serviço. Aí eu estava descendo para almoçar. Aí alguém grita lá do corredor, Edson. Aí volta o elevador, o que foi? Seu nome está no diário oficial. Por que meu nome está no diário oficial? Ah, não sei, olha lá. Eu corri e fui ver. Opa, era o concurso top que eu tinha feito e tinha sido reprovado. Liguei lá na escola de governo, vem cá, tem isso. Não, você foi aprovado e vai fazer o curso de formação. Aí eu fiquei assim, né? Meus queridos, fiz o curso de formação, maio e junho. Em julho fui nomeado. Em julho fui nomeado, dia 20 de julho tomei posse. E eu vou dizer para os irmãos, a diferença do salário para esse que eu tinha ganhado, 150% de aumento, era 170% de aumento. Aí eu falei, vou para os Estados Unidos. Mas para vocês verem como é que Deus faz as coisas. Às vezes Deus diz não no momento, ou ainda não, mas a sua vitória está lá na frente. A resposta de Deus é a que vale. Né? A gente fica, muitas vezes, com um não. Primeiro eu fiquei, opa, Deus usou o vaso, sim, estou dentro. Aí estou dentro. Aí passei nesse aqui mais ou menos, mas graças a Deus, 150. Eita, já dá para casar e tal, casamos. Fui morar lá no Valparaíso, tinha comprado um apartamento no Valparaíso. Eu falei para o Alexandre, vamos morar no meu apartamento. Porque eu pensava, aluga um apartamento e vem. Não, vou morar no que é meu. E graças a Deus ficamos 2 anos ali, depois a coisa veio melhorando. E fomos evoluindo. Mas, meus queridos, nós precisamos entender que Deus não nos concederá aquilo que não é para o nosso bem, de cara. Mesmo que você implore, mesmo que você jejue, põe saco e faça, muitas vezes o Senhor não vai te atender, porque isso não vai ser bom para você. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes nós buscamos, e muitas vezes a resposta de Deus é não. O sim de Deus edifica a nossa fé, fortalece a nossa confiança em Deus. Não é verdade? Quando nós buscamos ao Senhor e o Senhor nos responde, nós somos edificados, nós somos fortalecidos, a nossa fé fica, Deus proverá. Houve algum irmão que falou, não, meu irmão, Deus proverá, porque eu passei assim, e Deus proveu, Deus também vai. É assim a vida do ser humano. Mas muitas vezes Deus sabe lá na frente o que vai acontecer, né? Deus sabe de todas as coisas. Aceitar ou não é complicado. Aceitar ou não
É complicado, porque nós somos gente, nós somos seres humanos, temos sonhos, nós temos projetos, nós temos planos, nós temos expectativas que nós queremos atingir. E muitas vezes, aceitar ou não é complicado, exatamente porque muitas vezes nós somos levados a crer, e muitas vezes a gente ouve isso, até em pregações, em estudos, que aquilo que você pedir, Deus vai atender. Porque lá em Marcos, a gente lê no capítulo 11, tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes. Em Mateus 21, e tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Em Romanos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Nós não sabemos o que tem nos propósitos do Senhor, né? Eu fiz questão de frisar aquela parte que nós lemos em 1 João, segundo a sua vontade. E eu levantei aqui, meus queridos, para ver com os irmãos rapidamente, 3 passagens onde Deus disse não. E uma delas que eu acho bem, assim, que mostra fortemente o que nós estamos falando, é aquele episódio de Davi, lá no capítulo 12, quando a palavra diz assim, lá no versículo 16, buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele, para o levantar da terra. Davi, rei. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. Deus disse não a Davi. O que Davi buscava era justo? Era uma criança? Era um filho? Você quem aqui é pai e mãe já imaginou perder um filho? Não queira nem imaginar, porque é muito difícil. Na minha avaliação, perder um filho é muito difícil, mas muito, muito, muito. Eu não vejo assim, meus queridos, coisa mais terrível do que perder um filho, sinceramente. Porque nós colocamos perspectivas para o filho. Nós vislumbramos, nós ficando idosos e vendo o seu filho crescendo, e nós que somos cristãos, crescendo na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E se você perde seu filho? Não é verdade? E Davi orou, e você pode imaginar, era justo a súplica de Davi pelo filho? Justíssima. Justíssima. Deus não ouviu a oração de Davi. Deus não atendeu. Deus levou para si. E buscou Davi pela criança. Deus não o atendeu. Mas, meus queridos, eu vejo o comportamento de Davi como um modelo para nós. Porque depois que aconteceu isso, a palavra de Deus diz, aí, continuando, ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam, eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Ou seja, não, rei, vamos, se alimente, coma alguma coisa. Não. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. É o que a gente realmente pensa, né? Morreu, ixi, agora ele vai suicidar. O rei vai se matar. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então, olha aqui, é difícil. Já falei que a morte de um filho não é mole, não. Olha aqui. Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu.
modelo para nós. É difícil. Porque Davi tinha o entendimento de que acabou o fôlego, a não ser que Deus ressuscitasse. Mas não era o caso. Deus não ressuscitou. E pelo que nós lemos aqui, nem Davi solicitou que Deus o ressuscitasse. Mas Davi adorou a Deus depois desse momento difícil. É um modelo para nós. É um modelo que a gente pode seguir. Realmente, às vezes, você passa por situações assim, que você não esperava, e compete a você o quê? Curvar a cabeça e adorar ao Senhor. Então, que nós temos este modelo de Davi para as nossas vidas. A resposta de Davi ao não de Deus foi uma adoração e uma rendição mais profunda, mesmo diante do seu sofrimento. Mesmo diante do sofrimento. Outro exemplo que eu vejo, meus queridos, para que nós também tomemos, foi o apóstolo Paulo. Vocês sabiam que o apóstolo Paulo, dentro da obra, foi impedido de realizar a obra. Ele tinha em mente, falei isso, vou para a Ásia, pregar o evangelho, glória, vou propagar essa palavra, a palavra de Cristo, vou para a Ásia. Mas a palavra de Deus diz que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de fazer isso. O Espírito Santo impediu Paulo. Não é isso que eu quero que você faça, Paulo. Deus disse não a Paulo. Não, Paulo. Não é para a Ásia que você vai. E Deus deu visões a Paulo. Deu visão a Paulo que um jovem dizia, né, pastor? Paulo, passa a Macedônia. Está vendo? Como Deus muitas vezes direciona as coisas. Deus pode te dizer ou não, Deus pode impedir você de fazer uma coisa, mas Deus te mostra o que fazer. Muitas vezes nós pedimos a Deus e pedimos e suplicamos e achamos que isso é aí que está a vitória, mas Deus tem um propósito e sabe o que é o melhor, até mesmo dentro da sua obra. Paulo estava com um dos melhores propósitos, propagar o evangelho na Ásia. O Espírito. Meus queridos, aí a importância de que nós estejamos afinados com o Espírito Santo de Deus. Né? Nós precisamos, até como aprendemos na classe hoje, nós precisamos sermos disciplinados no evangelho. Nós precisamos ter discernimento, ter o Espírito Santo dentro de nós, para que Ele nos fale aquilo que Ele tem que falar, muitas vezes, né, Carla? Quando estamos num caminho errado, o Espírito Santo toca em nós e nos conduz para o caminho certo. Por causa disso, lá na Macedônia, Paulo criou várias igrejas que impactaram muitas regiões na época. Mas era o propósito de Deus. Eu vejo aí também o comportamento de Paulo como um exemplo para nós, porque ele tratou o não de Deus com obediência. E a gente que é gente, é tão difícil obedecer. Diz que esse é o alfabeto que a gente tem que ter, né? Obedecer. Não é verdade? Mas nós, como gente, é incrível obedecer, principalmente adolescente, jovem, né? Ou gente difícil, hein? Mas eu costumo dizer que eu era gente boa, bonzinho. O Gleison, nós, Gleison. O pastor Gleison que está dizendo que nunca deu trabalho. Agora, hoje, ele só dá trabalho para os adversários deles no jiu-jitsu.
Meus queridos, ainda tratando de Paulo, esse é o terceiro e último. Outro exemplo que eu trago para os irmãos é a questão de que Paulo tinha um espinho na carne. Não me pergunte o que era isso, que eu vou dizer para vocês que eu não sei. Eu só sei que era uma coisa que o atormentava muito. Ele mesmo, lá em 2 Coríntios, ele escreve: foi-me posto um espinho na carne. E a palavra de Deus diz que ele orou e suplicou 3 vezes. Deus, tira isso de mim. Tira isso de mim, Senhor. Mas, o que Deus falou? A minha graça te basta. Meus queridos, tem gente, eu conheço pessoas que passam por aqui, já até uma vez me falaram assim: será que eu nasci só para sofrer? Porque eu vou dizer para vocês, tem gente que leva uma vida servo, cristão, fiel e, humanamente falando, uma vida difícil. Uma vida difícil. E essa pessoa, que graça, muitas vezes ela pode achar que tem a vida. Se grande parte da vida dela foi de sofrimento, não foi de alegria, foi de angústia. Muitas vezes, pessoas que nascem doentes e seguem doentes durante todo o tempo que passou aqui na terra. Por isso que, às vezes, eu vejo alguns exemplos, alguns testemunhos. Aí eu falo até para a Alessandra: nós somos muito ingratos. Nós somos terríveis. Essa semana, eu desci lá do meu serviço, quase 7 horas da noite, Gabriel. Aí meu carro, o que aconteceu? Apertei aí o carro fez assim, puff. Aí eu, abri, nheco, 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 nheco. À noite, tá escuro, e o carro não pegou. Liguei para o seguro, 10 minutos depois estava lá o motoqueiro, deu a chupeta, o carro pegou, fui para casa. Vocês sabem o que eu falei? Nós somos muito difíceis, gente. Eu virei e falei para o meu filho mais novo: por que Deus permitiu isso? Sabe o que o Caio falou? Acontece, pai. Eu falei: por que deu? Meus irmãos, uma coisa simples, banal, bateria. E vocês sabem quantos anos durou minha bateria original? Quanto? 5 anos. A gente sabe que a bateria dura 3 anos, exato. O outro, meu carro, a bateria tinha durado, irmão Flaviano, 4 anos e pouquinho. 5 anos e eu ainda sem graça, o pastor Casimiro. Por que Deus permitiu isso? Difícil, né? Ou gente de dura serviço, Gabriel. Ser humano é difícil. Nós somos muito difíceis. Não é? O homem, né? A mulher não, né? Nós somos muito difíceis. Deus, essa questão do espinho na carne do Paulo. Sim, a bateria. Aí, meu irmão, de manhã, liguei lá para loja, o cara veio, trocou a bateria, resolveu. E o bonitão aqui, por que Deus permitiu isso? Meus queridos, a gente reclama muito de barriga cheia. A gente reclama muito de barriga cheia. Mas é o que a mãe Ellen falou, Deus se arrependeu de fazer o homem. Aí vão dizer que a mulher não, né, mulher? Só o homem. Meus queridos, Deus usa situações difíceis para nos ajudar a crescer e a aprender. É assim. A vida do cristão, a vida do crente, a vida do servo, de cada momento da sua vida, ele tira uma lição, não é verdade?
Lá em Romanos nós podemos ler que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós, você vê, né? Por que Deus fez isso, né? Mas nós precisamos saber dessas coisas. Nós temos que ter isso em mente. Essa questão da gratidão, o tanto que Deus tem sido bondoso para conosco. Eu vendo os irmãos aqui, nessa igreja, né? Vários irmãos, a gente fica feliz e satisfeito. Estivemos lá no lote no domingo passado, vendo como que está lá. Puxa, do jeito que eu vi antes, do jeito que muitos irmãos viram antes. E agora você vê como está lá, uma calçada bonita, para os irmãos não sujarem o sapato de barro, né, pastor Antônio? E ali, tudo bonito, a tenda, já tem os banheiros. Meus queridos, Deus tem o melhor para nós. Meus irmãos, já para concluir, muitas vezes Deus diz sim, porque os nossos pedidos se encaixam no plano que Ele tem para você, que Ele tem para as nossas vidas. E eu vou dizer para os irmãos uma coisa muito importante. Os nossos pedidos cheios de fé não podem se sobrepor ao governo soberano de Deus. Vou repetir. Os nossos pedidos cheios de fé, você está ali, igual Davi. Você está igual Davi, jejuando, suplicando, rosto no chão, rosto em terra, orando para que seu filho não morra. Mas aquela vontade de Davi, aquela fé que Davi tinha, que Deus ia restaurar a saúde daquela criança. Senão ele não teria feito aquilo, não, meus irmãos. Está doente, Deixa que Deus... Não. Era a vontade dele que Deus curasse. Não poderia se sobrepor ao governo, à soberania de Deus. Deus é soberano em nossas vidas. Eu posso achar que isso é o melhor para mim. Isso é o melhor para mim, isso é melhor para o meu filho, isso é melhor para a minha família. Mas Deus sabe de todas as coisas. Por isso que eu digo para os irmãos que se Deus estivesse preso às nossas orações, às nossas vontades, Ele deixaria de ser Deus. Ele deixaria de ser Deus. Porque eu vou usar Deus que nem um gênio da lâmpada, Gleison. Não é verdade, meus queridos? Mas como o nosso Deus, Ele é Deus de fato, Ele é quem tem o comando das coisas. Não é verdade? E Deus, muitas vezes, meus queridos, vai dizer não para coisas que você deseja. Você pode não entender agora, mas um dia você vai entender. Um dia o Senhor vai revelar a você. Um dia o Senhor vai abrir as cortinas para você entender o que aconteceu. Ele diz não, Ele diz sim, debaixo da sua soberania. Nós não mandamos em Deus. Nós não mandamos em Deus. E hoje, infelizmente, a gente tem observado que isso está muito em alta. As pessoas ensinam, não, você tem que exigir, você tem que decretar, você tem que mandar, você tem que... Nós não mandamos em Deus. Tomar posse pode. Eu tomo. Uma vez o pastor Valmir falou, eu falei, eu aceito, eu tomo posse. Ai, ai. E, por último, meus queridos, muito cuidado. Vamos firmar nossa fé na rocha. Porque se nós tivermos essa visão de que nós mandamos em Deus, nós não estamos firmados na rocha. E outra coisa, quando nós não estamos firmados na rocha, qualquer motivo
nós usamos para nos afastar de Deus. Então, muitas vezes, Deus vai dizer não para você. Se você estiver firmado na rocha, você vai fazer igual Davi. Você vai adorá-lo pelo não que ele deu a você. Porque tenha certeza de uma coisa: é o melhor que Deus está fazendo por você. Muitas vezes um sim sai muito caro. Não queira passar por isso. Aí eu vou dizer igual o pastor Casimiro: vamos orar enquanto nós podemos orar. Não espere ficar na moenda para depois orar, né, pastor? Não espere. Amém, igreja? Vamos colocar de pé? Que Deus possa firmar, que nós possamos nos firmar cada dia na rocha, para que nós possamos enfrentar as situações do não. Porque, irmãos, enfrentar as situações do sim é muito bom. No primeiro momento do meu concurso lá, foi não. Seu Pereira veio, passei? Não. Mas 7 meses depois, veio a resposta de Deus: passou. Por quê? Porque Deus é misericordioso.